Deus colocou no meu coração. Já ministrei sobre esses dois textos aqui na igreja. E hoje pela manhã foi o livro de Abacuque, no capítulo 3, versículo 1 e 2, que fala sobre a urgência de um avivamento espiritual na nossa nação. Fala sobre a necessidade de um renovo espiritual. E entendendo que nós estamos vivendo um momento, na minha concepção, um momento crítico, onde a gente vê a frieza espiritual e o esfriamento espiritual acontecendo num país que foi considerado como um país do avivamento. E nesta noite eu trago o segundo texto, que é o texto que precede o tema da nossa juventude. Então eu quero convidar você a abrir lá no livro de Lucas, no capítulo 9. E fazendo um link com a temática da nossa juventude, eu entendo que seguir o Mestre é viver todos os dias um genuíno avivamento, e que começa em nós, né? A gente espera um avivamento coletivo, mas o avivamento coletivo ele se inicia de forma particular. E eu entendo também que seguir o Mestre, seguir a Jesus, seguir os caminhos do Senhor, também envolve um reconhecimento de quem Ele é, e envolve uma obediência àquilo que Ele pede de nós. É esse texto que Deus colocou no meu coração como o último sermão, como pastor titular, hoje é o último sermão. Ele vai falar sobre isso, sobre a autoridade de Jesus, vai falar quem Jesus é e o que Ele pede de nós e o que Ele espera que nós façamos como seguidores dEle. Nós somos discípulos de Jesus. A proposta da temática da juventude é que nós possamos abrir mão das nossas coisas, abrir mão do nosso eu, abrir mão das propostas do mundo. E, como eu disse nessa manhã de forma poética, pisar nas pegadas de Jesus, voltar a pisar nas pegadas de Jesus. O discípulo, de forma poética, é aquele que pisa nas pegadas de Jesus. Ou seja, ele passa por onde Jesus passou. Ele anda por onde Jesus andou. E qual foi o caminho que Jesus andou? Jesus andou no caminho da obediência ao Deus Pai. Ele obedeceu ao Pai, ele foi fiel ao Pai. E ele nos convida a fazer a mesma coisa, a sermos fiéis ao Deus de amor e ao Deus gracioso, que derramou a sua bênção, derramou a sua unção, a sua graça e a sua misericórdia sobre homens tão miseráveis pecadores como nós. A graça do Senhor se revelou a nós e por isso devemos andar no caminho da obediência que o Mestre Jesus nos ensinou. Eu quero convidar a você localizar aí o versículo a partir do versículo 18. Os irmãos não reparem não que eu estou meio... Não, estou totalmente, né? Não é meio. Eu não vou falar nenhum discurso aqui não. Vamos para a palavra do Senhor. Os irmãos já entenderam o meio. 9, 18. Vamos ler, e diz assim a palavra do Senhor. Estando ele orando à parte, achavam-se presentes os discípulos, a quem perguntou: quem dizem as multidões que eu sou? Versículo 19. Mas vós, perguntou ele, quem dizeis que eu sou? Então falou Pedro e disse: tu és o Cristo de Deus.
e dizendo: é necessário que o Filho do Homem sofra muitas coisas, seja rejeitado pelos anciãos, pelos principais sacerdotes e pelos escribas, e seja morto, e no terceiro dia ressuscite. Vamos dar um glória a Deus bem alto, 1, 2, 3 e... Por causa desta palavra que se cumpriu. Vamos lá, próximo versículo. Ok, até aí. Pai, fale conosco. Nós viemos aqui para te ouvir. Nós viemos aqui para te servir. Nós entendemos que o Senhor é o centro de tudo. E por isso nós saímos das nossas casas para cultuar ao Senhor, testemunhar o nosso amor, a nossa gratidão ao Senhor e para dizer para o Senhor, ó Deus, do quanto somos felizes por te servir. E também nós viemos aqui para ouvir ensinamentos do Senhor. E como aqui foi feita a oração, que não seja o homem falando, mas que seja o Senhor falando conosco. Que o teu Santo Espírito tenha liberdade nos nossos corações. Que cada coração aqui nessa noite se abra para ouvir a palavra do Senhor através dessa mensagem. Que em nome de Jesus, que cada coração aqui nessa noite receba, ó Deus, esta palavra, ó Deus, e venha, ó Deus, e saia, na verdade, daqui revigorado em nome de Jesus Cristo. Que possamos, ó Deus, renovar as nossas forças e principalmente a nossa aliança com o Senhor. Que, ó Deus, o seu nome mais uma vez seja exaltado em todas as partes desse culto, inclusive na ministração da palavra. É a nossa oração em nome de Jesus Cristo. Amém. Meus amados irmãos, é interessante que a juventude, quando propôs esse tema, e eles estavam lá em casa reunidos para a elaboração deste tema, eu perguntei qual era a ideia, e a ideia era fazer com que a gente voltasse a olhar para Jesus, para que nós estamos sendo tão convidados nessa geração a olhar para tantas coisas, e às vezes a igreja vive tão atarefada, e quando eu digo a igreja, não estou dizendo a igreja local, estou dizendo no contexto geral, a igreja vive tão atarefada com tantas atividades e com tantas circunstâncias, e o tempo vai passando, e nós vivemos uma vida tão acelerada, que às vezes nós não percebemos, que eu disse na manhã a mesma coisa, que às vezes a gente não percebe que nós estamos distanciando do propósito de Deus. E uma das coisas que a igreja, eu acredito que a igreja de hoje precisa estar intercedendo pela igreja do amanhã, a igreja depois que todos nós partimos para a eternidade e ficarão aqui a nova geração. Nós precisamos orar para que esta igreja não se desvie dos princípios do Senhor. Não deixe de pisar, como eu disse aqui, nas pegadas de Jesus. Mas uma igreja que possa viver vibrante olhando para Jesus. Uma igreja que continue olhando para o seu Senhor, para o autor e consumador da nossa fé. Eu quero aqui, como de praxe, eu sempre faço essa didática aqui nas minhas ministrações da palavra, e eu quero aplicar isso ao seu coração. Eu sempre gosto de aplicar os pontos culminantes do sermão no seu coração. E eu quero convidar a você que é membro da Igreja de Jesus. A igreja somos nós, o conjunto, cada um de nós de forma individual, nós somos um membro desta imensa igreja de Jesus. E eu quero convidar você que é membro desta Igreja Universal de Jesus, a dizer para o seu irmão, por gentileza, você é igreja, eu e você somos igreja. E como igreja de Jesus, devemos continuar olhando para Ele. Simples, né? Parece uma coisa tão simples, uma coisa tão óbvia. E talvez você esteja dizendo, pastor, mas isso é óbvio. O Senhor mandou dizer uma coisa tão simples, tão óbvia, mas que na prática, às vezes, a gente passa despercebido.
porque há certos momentos que nós somos convidados a deixar de olhar para Jesus e deixamos de fazer a vontade do Senhor e viver como o Senhor nos ensinou a viver. E a Bíblia então vai nos ensinar que Jesus, ele delega aos seus discípulos para fazer uma missão evangelística. E o resultado dessa missão evangelística foi o entusiasmo dos discípulos ao ver a reação das pessoas à divulgação acerca de Jesus. E Jesus faz uma pergunta extraordinária nessa viagem missionária. Como resultado, Jesus pergunta: o que as pessoas estão falando ao meu respeito? O que as pessoas pensam de mim? E muitos em Israel viam Jesus como uma potência profética. Via Jesus como uma autoridade espiritual que fazia sinais e prodígios. Mas a resposta que Jesus esperava das pessoas, a resposta que Jesus esperava da humanidade, era a resposta mais óbvia e sincera de que Jesus não era simplesmente um homem, mas Jesus era o Filho de Deus que veio ao mundo para salvar, o ungido de Deus. Até mesmo porque a resposta de Pedro, ele vai dizer: tu és o Cristo. E nós entendemos que Cristo significa ungido, é o mesmo significado da palavra Messias. Em outras palavras, Pedro traz uma revelação de que Jesus, ele não é uma simples pessoa, mas que ele foi o escolhido de Deus para vir ao mundo. E como João Batista disse, o Cordeiro de Deus para tirar o pecado da humanidade. Em outras palavras, Jesus é a resposta que faltava na vida do homem. Eu já preguei aqui, já usei essa frase e vou usar essa frase novamente. Jesus é a totalidade do vazio que preenche o vazio do homem. Você pode dizer à pessoa que está ao seu lado: Jesus é o que falta dentro de você. Pastor, eu já tenho Jesus, que bom, mas talvez tenha alguém sentado ao seu lado que ainda não tomou essa decisão mais pura e sincera e tão profunda de ter Jesus na sua vida como único e suficiente Salvador. E a Bíblia vai dizer então que esta resposta, a pergunta que Jesus fez, e a resposta não foi satisfatória, porque o que as pessoas pensavam de Jesus era um pensamento equívoco, mas que os discípulos que estavam com Jesus, que comeram com Jesus, que viveram com Jesus, que dormiram com Jesus, viram Jesus fazendo milagres, eles viram a evidência do céu, convivendo com eles o tempo todo. Eles precisavam ter a resposta concreta. Não deveria ter dúvida a respeito de quem era o mestre que estava com eles. E a resposta veio de uma forma extraordinária de Pedro. Quando Pedro diz: tu és o Cristo, o Filho de Deus. Uma resposta de que Jesus é um enviado de Deus para salvar a humanidade. E que Jesus também, que Jesus é o homem perfeito para tirar o pecado do mundo. Mas que Jesus também é 100% Deus, sendo a segunda pessoa da Trindade. Esta resposta, ela norteia a nossa vida espiritual. Essa resposta, ela norteia a nossa fé. A nossa fé está alicerçada nisso, de que de fato Jesus é o Filho de Deus. E a nossa fé está pautada no ministério salvífico de Cristo. A graça manifestada aos homens. A graça foi revelada entre homens comuns, que receberam a bênção do céu, de receber a salvação imerecida. E agora Jesus traz uma revelação, agora eu quero entrar no texto. Jesus traz uma revelação extraordinária. Jesus faz a anunciação ou a pré-anunciação da sua morte. E Jesus revela aos discípulos que é necessário que o Filho do Homem seja entregue. E eu não sei se você observou o link que eu quero fazer desse texto com o texto da juventude. Porque Jesus já estava falando aos seus discípulos de que forma ele morreria, quando ele convida os discípulos a carregar a cruz.
Jesus estava dizendo que era necessário passar pela crucificação, uma morte horrenda e vergonhosa. E quando me fugiu a memória aqui, Carol, não é isso? Esteve aqui no domingo passado. E quando Carol estava pregando aqui, e eu estava ali guardando as palavras no meu coração, ela disse uma frase que me chamou a atenção. Se não foi Carol, vocês me perdoem a emoção, mas eu acredito que essa frase saiu dela. Ela disse que a cruz, que era o símbolo da vergonha, Jesus transformou a cruz, que era símbolo da vergonha, em símbolo de honra e de fé. Foi a Carol que disse isso. Alguém pode me dizer amém para confirmar que foi ela? Ah, foi ela mesmo. Sabe, a cruz era vergonha. Todos que passavam pela crucificação eram malfeitores. Eram humilhados na cidade, era uma humilhação de praça pública. Porque eu já disse aqui que a humilhação não é só a dor dos pregos, mas também é colocar um corpo seminu diante de uma sociedade tão rigorosa nos seus ritos religiosos. E Jesus foi colocado dessa forma, colocado entre malfeitores sendo justo, e colocado num lugar, o Gólgota, um lugar visível a toda Jerusalém. Não sei se você sabe disso, mas o Gólgota era visível, toda Jerusalém antiga tinha visão do Gólgota. Hoje não, Jerusalém hoje está com mais de 1 milhão de habitantes. Mas naquela época, como a cidade está sobre 7 colinas, então dava para ver o Gólgota. Ou seja, a visão da crucificação era vista por toda a cidade. Era um lembrete para a sociedade judaica que a punição romana estava em vigor aos malfeitores. Todos aqueles que se levantavam contra o Império Romano sofreria essa severa punição de humilhação, dor e vergonha. E uma dor psicológica. E eu louvo a Deus, porque Jesus, de uma forma extraordinária, nos convida a pegar aquilo que nos envergonha e colocar na cruz e ser crucificado junto com Ele. Jesus crucificou a nossa vergonha e a nossa dor. Diga ao seu irmão, sabe aquela vergonha? Diga aí, sabe aquela vergonha que o pecado te causava? Jesus levou na cruz, pagou o preço, para que no lugar de vergonha fosse colocado honra. Eu quero te dizer nessa noite que você foi honrado por Deus. Deus te honrou em Cristo Jesus. Agradou ao Deus Pai moer o Deus Filho para que você fosse honrado e para que você fosse honrada. Eu gosto de uma frase, eu quero aqui ressaltar. A Lili acho que está trabalhando. Lili sempre diz uma frase para mim. Às vezes, quando eu estou cabisbaixo, ela falava assim: levanta a cabeça, senão a coroa cai. Que frase fantástica. E eu fui refletir sobre essa frase, porque eu gosto de refletir. E sabe qual é a minha reflexão, Rose? Que às vezes a gente esquece que nós fomos honrados. E nós fomos colocados em lugar de príncipes, mesmo sem merecer. É por isso que muitas vezes eu chamo os pequeninos, ô príncipe, ô princesa de Deus. Porque nós fomos honrados assim. Sabe por quê? Porque Deus escolheu fazer assim por amor a você. Não é mérito nosso, mas é graça de Deus. E quando Jesus faz um convite aos discípulos a viver uma vida, quem se propõe a ser discípulo dele, Jesus faz um convite. Faço uma pergunta aqui. Quem quer ser e quem é discípulo de Jesus? Levante a mão. Todo mundo, né? Lógico. Mas para ser discípulo de Jesus, primeiro, é necessário reconhecer quem ele de fato é. Não adianta nada você seguir Jesus sem saber quem ele é. Volto a repetir. Não adianta nada você servir a Jesus sem saber quem ele é. Jesus é o Filho de Deus. Jesus é o nosso tudo.
Jesus é a razão de todas as coisas acontecerem. Jesus é a salvação. Jesus é a alegria nossa. Jesus é o total que está faltando dentro de nós. Jesus é o motivo para a gente fechar os olhos e mesmo chorando começar a sorrir. Jesus é o nosso tudo. Eu quero ministrar sobre o seu coração nessa noite. E por mais que pareça cansativo, mas eu quero ministrar isso sobre o seu coração. Diga ao seu irmão aí, como discípulo de Jesus. Diga aí, eu sei que você é seguidor do Mestre. Ainda que nesta jornada haja tristezas, decepções, choros e angústias, vou parafrasear Lili. Você vai dizer ao seu irmão, levanta a cabeça, senão a coroa cai. Nós fomos coroados, não com uma coroa de ouro, mas nós fomos coroados com uma coroa espiritual. Que todas as vezes que Satanás tenta nos humilhar, o que ele consegue enxergar é o brilho dessa coroa espiritual, que não foi feita de metais, mas foi feita com o sangue do Cordeiro. E todas as vezes que as pessoas olham para nós, elas veem, todas as vezes que Satanás olhar para nós, ele vai ver Jesus na nossa vida. Porque nós somos seguidores de Cristo, discípulos de Jesus. Mas para ser seguidor de Jesus, precisa saber quem ele é, saber da autoridade, saber do que ele faz, o que ele é capaz de fazer. Saber que ele está mais vivo do que nunca, saber que ele está atuante na sua igreja. Jesus está atuando nesse lugar de forma poderosa e muitas vezes a gente não percebe. Eu disse um tempo atrás, uns 20 dias atrás, para uma moça, conversando com uma moça, e eu disse o seguinte, olha, lembra quando você, ministrando sobre o coração dela, eu disse assim, olha, Deus está mandando falar algo muito especial para você. E eu disse para a moça, olha, Jesus está mandando dizer para você que quando ontem à noite, né, você não queira saber, é coisa minha com Deus. Deus mandou eu fazer isso para essa moça e eu fiz, fui obediente. E depois eu entendi por que ele mandou fazer isso. Porque eu disse para a moça, Jesus está mandando dizer algo especial para você. Jesus está mandando dizer para você que ontem à tarde, quando você estava chorando, e você estava dizendo que eu não aguento mais, e eu desisto da vida, ele mandou dizer que ele estava lá do seu lado. E ele estava o tempo todo falando para você não fazer nenhuma loucura, sabe por quê? Porque ele te ama e porque ele tem a caneta que é capaz de mudar a sua história. Mas você não ouviu porque o desespero foi maior do que tudo. E por isso, ele me deslocou do lugar onde eu estava para vir aqui para te falar isso. Ela começou a entrar em plantos. E ela disse, olha, eu não tinha identificado que eu era pastor. Ela disse, olha, parece que você estava lá. Porque foi exatamente isso que eu disse ontem à tarde para ele. Eu disse para ele que eu não estava aguentando mais. E que eu estava desistindo da vida. Sabe, meus amados irmãos, Jesus é muito mais do que a gente imagina. Ele é um Deus presente. E não é à toa que o nome de Jesus é Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Deus está com você o tempo todo. E os discípulos precisavam saber disso. Porque eles estavam com Jesus. E essa presença de Jesus, esse relacionamento com Jesus não era temporário, mas se estenderia por toda a eternidade. E Jesus faz a anunciação, né? Ele vai falar sobre a sua morte. E vai falar sobre a necessidade de passar pela morte. Mas uma coisa me chama a atenção. Eu quero convidar você a participar comigo. Jesus, no texto que nós lemos, ele fala que ele vai morrer? Sim ou não? Só um falou. Vamos lá, 1, 2, 3 e... Jesus falou nesse texto que ele ia morrer? Do texto que nós lemos? Claro que sim, nós lemos esse texto. Quando ele diz, é necessário que o Filho do Homem morra. Então Jesus falou que ia morrer, sim ou não? Depois dessa cola, 1, 2, 3 e... Mas só que Jesus não falou só sobre morte. Porque os discípulos só lembraram da morte, dele falar de morte.
Mas ele vai falar de algo que está além da morte. Ele vai falar da sua ressurreição ao terceiro dia, uma convicção. Lembra de Pedro quando ele disse, tu és o Cristo? E se Pedro disse que Jesus era o Cristo, que ele era o Messias, isso significa que ainda que ele tivesse que passar pela morte, a morte não o seguraria por muito tempo, porque ele é o Senhor da vida. Aí, Jesus diz que é necessário passar pela morte, mas que ao terceiro dia ele iria ressuscitar para estabelecer definitivamente o relacionamento dos homens com Deus, resgatar o relacionamento perdido entre Deus e os homens com Deus. Jesus é a nossa aliança com Deus. Amém? E aí, volto para o texto. Quero convidá-lo a olhar para o texto. E a resposta extraordinária de Pedro traz a nossa base para sermos discípulos de Jesus. Traz a nossa base para seguirmos Jesus. Nós seguimos a Jesus porque Ele é o Filho de Deus. Nós servimos a Jesus porque seguimos a Jesus. E Ele é o nosso mestre porque cremos que Ele é o Filho de Deus. Nós seguimos a Jesus e Ele é o nosso mestre porque Ele é o ungido de Deus que veio para salvar a humanidade. E o versículo que ele diz sobre a necessidade de passar pela morte e passar por muitos sofrimentos, passar pela morte e ressuscitar ao terceiro dia, o versículo 22. O versículo 23, Jesus então vai dizer sobre uma necessidade, uma constatação. Eu preciso passar pela morte, mas eu vou ressuscitar ao terceiro dia. Quando Jesus fala de ressurreição, Jesus fala de vitória sobre todas as coisas. Amém? Repita comigo, Jesus venceu todas as coisas. E você como discípulo de Jesus, você como seguidor do Mestre, óbvio que você também vencerá todas as coisas para a glória de Deus Pai. Mas para isso acontecer na sua vida e na minha vida, para que nós possamos vencer todas as coisas, vencer todos os obstáculos, nós precisamos cumprir aquilo que Ele exige dos seus discípulos. Há uma exigência do Mestre, há um critério para ser discípulo de Jesus. Quem se propõe a ser discípulo de Jesus, existe um critério que foi estabelecido pelo céu. Um critério que não é estabelecido pelos homens, mas um critério que é estabelecido pelo céu. No versículo 23, então Jesus disse, coloque para a gente, por gentileza, Ana Clara. Vamos ler 1, 2, 3 e... Opa, ele dizia para quem? Todos que se propuseram a ser discípulos dele. E ele diz o quê? Opa, vamos lá, vamos por parte. Ele faz o convite. Quem quiser ser meu discípulo, quem quiser me seguir, quem quiser me servir, quem quiser andar comigo, precisa fazer essas coisas. A primeira coisa. Que coisa difícil. Sabe por quê? Porque nós somos uma geração que nós queremos mudar os outros. Mas nós nos recusamos a nos mudar, a permitir a mudança dentro de nós. Nós somos uma geração que aponta muito o dedo para o outro, mas esquece que tem 3 dedos apontando em direção para o nosso ego, para o nosso interior. Quer ver uma coisa? O brasileiro é muito disso. Comigo é assim, bateu, levou. É a nossa geração. Comigo é assim, eu não levo desaforo. Minha mãe dizia um negócio que é a geração. A minha poetisa preferida, ela dizia o seguinte: pouca farinha, meu pirão primeiro.
A gente vive uma geração que a gente quer que as pessoas mudem, mas às vezes a gente esquece que a mudança precisa acontecer dentro de nós. A gente quer que tudo mude, menos o que temos e o que somos. A gente quer continuar a ser a mesma pessoa, fazendo as mesmas coisas, cometendo as mesmas práticas. Quando o Evangelho nos confronta todos os dias, há uma mudança todos os dias. O Evangelho é uma mudança diária. O Evangelho não é uma mudança uma vez só na vida e acabou, mas o Evangelho nos convida a renunciar o nosso eu todos os dias. Se você quer ser discípulo de Jesus, você precisa renunciar o seu eu todos os dias, para que você possa se parecer menos com a carne e se parecer mais com o Espírito. Para que você possa se parecer mais com Cristo, é necessário você recusar o seu eu. Negue-se a si mesmo todos os dias. Servir a Cristo é negar-se a si mesmo. Servir a Cristo é abrir mão da nossa forma, eu disse isso pela manhã e vou repetir. Servir a Cristo é abrir mão da nossa forma de pensar. É abrir mão porque a gente, não é o nosso pensamento que prevalece, mas sim naquilo que a Bíblia fala ao nosso respeito. Não é a minha vontade que prevalece, mas é a vontade de Deus sobre mim. Lembra da oração do Pai Nosso, que nos ensina acerca disso? Servir a Cristo e ser discípulo de Jesus e seguir os passos de Jesus é abrir mão do eu. E Jesus foi um exemplo para nós, porque Ele deixou bem claro para nós que Ele não veio aqui para fazer a sua vontade. Ele disse, eu não vim aqui para fazer a minha vontade, mas eu vim para viver a vida daquele que me enviou, fazer a vontade daquele que me enviou. E se Jesus foi obediente ao Pai, o que dirá nós? Nós precisamos ser obedientes a Deus, abrindo mão do nosso eu todo dia, para abraçar o que Deus espera de nós. Existe uma pergunta que eu faço a Deus há muitos anos, todos os dias à noite quando eu vou deitar. Senhor, o que o Senhor espera de mim? E o que o Senhor quer de mim? É a pergunta que eu faço todos os dias, Jonas. Conversando com Deus, dizendo, Senhor, o que o Senhor acha que eu preciso melhorar para o Senhor? Quem é casado aqui? Levante a mão. Eu sempre faço esse jogo assim, né? E quem não é casado ainda tem a coragem de levantar a mão. Eu te abençoo em nome de Jesus, eu te abençoo em nome de Jesus, eu te abençoo em nome de Jesus, te abençoo em nome de Jesus. Varão está chegando, está chegando. E você que é casado, você sabe que o casamento é feito de relacionamento, não é verdade? Relacionamento, diálogo. Não há casamento que resista à falta de diálogo. O diálogo é fundamental para um casamento sadio. O diálogo é a manutenção ou é o alimento principal de um casamento. É muito ruim você estar do lado de alguém que não fala com você. A pessoa fala assim, eu preciso falar. Eu tenho necessidade de falar. Aí começa a falar, a pessoa não quer ouvir. Porque está estressada, está irritada com as atividades do dia a dia. Mas a gente entende que casamento é diálogo. E até as DRs, elas são necessárias para a manutenção do casamento. E quando eu falo que relacionamento é a manutenção do casamento, ou manutenção do relacionamento, eu estou dizendo que da mesma forma, a nossa conversa com Deus é uma manutenção do nosso relacionamento com Ele. E sabe, eu aprendo profundamente com esse texto, que me convida todos os dias a conversar com Deus, e fazer essa manutenção espiritual com Deus, o meu relacionamento com Ele, o meu casamento com o Senhor. E eu faço uma pergunta aqui, quantos aqui são casados com Jesus? Levante a mão. Você é a igreja é a noiva, e Jesus é o noivo. E se nós fazemos parte dessa igreja, significa que nós somos a noiva de Cristo. E nosso relacionamento com o nosso noivo, nós precisamos dizer assim para o nosso noivo, meu amor, porque eu sei que é isso que você diz para o seu marido. Eu sei que é isso que você diz para a sua esposa. O que eu preciso melhorar?
E eu faço isso todas as noites conversando com Deus. Senhor, como seu discípulo, o que o Senhor quer que eu deixe para trás? O que o Senhor quer que eu negue? O que o Senhor quer que eu sacrifique? O que está impedindo o meu relacionamento com o Senhor? Porque eu não quero que nada esteja no meio do nosso relacionamento. Como discípulos de Jesus, a gente precisa negar a nós mesmos, negar a nossa vontade. Se o seu temperamento forte tem sido um obstáculo para o seu melhor relacionamento com Deus, impede seu melhor relacionamento, você precisa orar ao Senhor e pedir: Senhor, me ajude a negar, me ajude a lutar contra esse temperamento forte. Se o que tem impedido você de ter um relacionamento melhor com o Senhor, talvez sejam algumas questões externas, como vício ou como qualquer outra coisa, Jesus está convidando você a ser discípulo dele, a lutar contra isso. Jesus sabe da dificuldade que isso é, mas Jesus também não quer que você se conforme com isso, mas Jesus quer que você viva uma intensa luta, aonde você diga para ele: eu não desisto de te buscar. Sei que isso é forte, mas mais forte do que isso é o meu amor pelo Senhor e o desejo que eu tenho de ser seu discípulo, ou ser discípulo do Senhor. E uma das coisas extraordinárias desse texto é que Jesus convida a segui-lo, e o convite que Jesus faz, Jesus coloca: primeiro, você tem que negar a si mesmo. Não adianta você me seguir com a sua linha de pensamento, sua forma de pensar, sua forma de agir. Jesus convidou Pedro, e Jesus sabia que Pedro tinha um temperamento explosivo, Pedro tinha um temperamento forte, mas o relacionamento de Pedro com Jesus diário transformou a vida de Pedro. O que eu estou querendo dizer é que é impossível você buscar o Senhor e continuar sendo a mesma pessoa. Quem se aproxima de Jesus começa a viver o caráter de Jesus. João e Tiago tinham um temperamento explosivo e eram chamados de Boanerges, filhos do trovão. Mas o andar com Jesus, o caminhar diário com Jesus transformou a vida desses dois homens de forma extraordinária. E o que eu estou dizendo aqui nessa noite é que o evangelho, ele é transformador. E quem se propõe a ser discípulo de Jesus tem a sua vida transformada todos os dias. Sabe por quê? Porque todos os dias está negando a vontade da carne, está negando os prazeres dessa vida, está negando os conceitos dessa vida para abraçar a essência do céu. Quem é discípulo de Jesus precisa deixar a carne para trás e viver a espiritualidade que Deus pede de nós. Amém? E eu vou fechar aqui esse sermão. Coloque para nós. (23). Qual é a primeira exigência que Jesus faz para sermos discípulos dele? Para que possamos segui-lo, negar. Primeiro eu disse que nós precisamos reconhecer quem Deus é. Segundo, quem Cristo é. Segundo, negar a nós mesmos, a nossa natureza. Agora, um detalhe aqui. Quando que Deus pede para a gente negar a nossa natureza? Ele vai dizer: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo. E agora ele vai dizer: tome a cada dia, ou dia a dia, a sua cruz. Servir Jesus não é de vez em quando, mas servir Jesus é todos os dias. E o servir Jesus é fazer sacrifícios todos os dias por amor a Ele. É negar as coisas dessa vida por amor a Ele todos os dias. E é estar disposto a pagar o preço por amor a Ele. É estar disposto a viver por Ele. E estar disposto a enfrentar as perseguições
e os desafios dessa vida todos os dias. Você quer ver uma música que quando o ministério toca aqui, minhas pernas tremem? Uma música contemporânea que diz: por Ele, é Ele, né, que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria, dono dos meus dias. É isso. Viver para Cristo é negar e se gastar e se doar por Ele todos os dias. É abrir mão do nosso eu. E é oferecer todos os dias um sacrifício a Ele, que não envolve nenhuma outra coisa a não ser o nosso ser quebrantado diante do Senhor. Ser discípulo de Jesus, mais do que tudo, é ter um coração no altar dele. É ter um coração curvado para Ele. E eu quero convidar você a fechar os seus olhos. E nessa noite, você orou ao Senhor pedindo para que Deus pudesse falar através dessa mensagem. Eu não tenho dúvida de que Deus falou. Porque Deus não ia colocar essa mensagem no meu coração ao longo dessa semana em vão. E, como eu sempre gosto de dizer, antes dessa mensagem mexer no seu coração, ela mexe primeiro com o meu. E em casa, meditando sobre esse texto, meditando sobre o convite que Jesus faz para que sejamos discípulos dele, possamos participar. E quando que nós participamos do sacrifício de Jesus? Quando nós abrimos mão do nosso eu. E quando nós deixamos de olhar para dentro de nós, deixamos de ser egoístas em olhar para dentro de nós. E nós lembramos de um Cristo perfeito, que não tinha pecado nenhum, jamais teve e jamais terá, mas que se propôs a obedecer ao Pai, vindo aqui para cumprir a missão de passar a maior de todas as vergonhas humanas, que era sua e que era minha. E ele se propôs a fazer isso para que eu e você pudéssemos ser honrados, e para que eu e você pudéssemos ser chamados de discípulos dele, para que eu e você pudéssemos ser chamados de filhos de Deus, e para que eu e você sejamos honrados e honradas, para que eu e você, para que na minha cabeça e na sua cabeça tenha uma coroa. Jesus fez um convite. Antes de receber essa coroa de como cidadão do céu, você precisa negar a si mesmo todos os dias. Você precisa tomar a sua cruz. Você precisa estar disposto ou disposta a pagar o preço. Servir a Deus não é nada fácil. Confesso para os irmãos, não é nada fácil. São muitos obstáculos. Porque a Bíblia diz que nós temos um inimigo chamado Satanás, o inimigo das nossas almas, e que tenta ceifar as nossas vidas e tenta nos afastar de uma vez por toda da presença do Senhor. Satanás sabe do amor profundo que Deus sente pelos homens, e ele trabalha constantemente para ver os homens distantes do amor divino. Mas eu me emociono e louvo a Deus porque o amor extraordinário de Deus dissipa todas as tentativas de Satanás de afastar o homem da presença do Senhor. O homem pode se distanciar do Senhor, mas o Senhor, com as suas cordas de amor, laça o homem e traz o homem de volta à sua presença. Em Cristo Jesus, nós podemos enxergar a glória de Deus. Em Cristo Jesus, nós podemos enxergar a beleza do céu. E nessa noite, Deus está te fazendo um convite para que você seja discípulo dele. Você ouviu nessa noite a afirmação de Pedro, quando Pedro diz que Jesus de fato é o Cristo, que de fato Jesus veio ao mundo para salvar a humanidade, que de fato Jesus tocou na ferida do homem incurável, chamada pecado.
E Jesus, Ele é a solução que você tanto procura. Jesus é a resposta desse vazio que está no seu coração. E Jesus é o único que pode tirar essa tristeza do seu coração. Jesus é o único que pode tirar essa angústia que está no seu peito. Sabe, essas noites mal dormidas, só Jesus pode mudar isso. Jesus pode mudar a sua história. Como mudou a minha, como mudou a vida de muitas pessoas, mudou a história de muitas pessoas. Jesus, Ele é a resposta para você. E eu estou aqui em nome de Jesus, me esforçando o máximo possível para transmitir essa mensagem mais clara ao seu coração possível. Jesus está fazendo um convite para você. O texto é uma proposta. Quando ele diz: se alguém quiser vir após mim, ou se alguém quer ser o meu discípulo, ou se alguém quer tomar posse do céu, eu quero fazer um convite nessa noite a renunciar o seu eu. Renunciar o seu eu é fazer uma declaração, é dar um grito de não. Eu não quero mais fazer a vontade da minha carne. É poder gritar para dentro para a sua própria alma: chega! Eu não quero mais viver aprisionado. Eu não quero mais viver aprisionado. Eu não quero viver mais essa angústia que toma o meu ser. Eu quero mudança de vida. Eu estou cansado, eu estou cansada. Eu estou aqui me esforçando para ministrar ao seu coração, para ser a resposta, para ser a boca de Deus, para te dar a resposta nessa noite. E Deus está te dizendo nessa noite que Ele conhece o seu coração, que Ele conhece a sua mente, Ele conhece a sua vida. E Ele sabe quantas vezes você tem chorado sozinho, escondido. Você até sorri para as pessoas. Aparentemente você mostra para as pessoas que você está bem, mas não está bem. Você sabe disso que não está bem. Você sabe que o seu coração não está bem. E você sabe que existe uma dor lá no seu coração que ninguém consegue resolver. Remédio humano nenhum consegue resolver. E você sabe muito bem que existe alguém que consegue resolver isso. E esse alguém nessa noite está te fazendo um convite. Você quer ser meu discípulo? Você quer resolver essa dor? Você quer resolver essa angústia do seu coração? Eu sou a solução para isso. Eu não estou pedindo você para fazer nada além do que confiar em mim. Jesus está convidando você a confiar nele. Jesus está convidando você a negar-se a si mesmo, a poder dizer não, a dizer sim: Senhor, eu não tenho forças para vencer sozinho. Negar-se a si mesmo é dizer isso. Negar-se a si mesmo é deixar Deus trabalhar na sua fraqueza. É convidar Deus, é convidar Jesus para dizer assim: Jesus, eu não consigo vencer isso. Toma as tuas mãos. Eu não consigo vencer esse vício, Senhor. Esse vício tem sido mais forte do que eu. Toma nas tuas mãos, cuida de mim. Me ajuda todos os dias a vencer, porque eu não aguento mais. Ninguém consegue resolver a angústia do meu ser, só o Senhor consegue resolver. Resolve isso para mim. E eu quero te fazer um convite nessa noite, com a autoridade do céu neste lugar, Jesus Cristo, e a ministração do Santo Espírito de Deus sobre o seu coração. Eu quero te fazer um convite nessa noite. Você quer ser discípulo de Jesus? Você quer abrir o seu coração para Jesus nessa noite? Chega de resistir. Você tem resistido tanto. E quantas vezes você ouviu Jesus convidando você para ser discípulo dele, e até hoje você resiste. Mas essa é a noite de você fazer uma declaração de fé e dizer: Senhor, eu quero ser o seu discípulo. Eu pisei tantas vezes em outros lugares, mas agora eu quero pisar nas suas pegadas. Eu quero andar com o Senhor. Eu quero mudar de vida porque eu estou cansado. E eu quero algo novo na sua vida. E se você quer isso na sua vida, eu não vou convidar você para vir aqui à frente. Eu não vou convidar você para levantar as mãos. Não. Mas eu vou convidar você aí no seu cantinho, no seu lugar,
eu quero convidar você a fechar os seus olhos e abrir o seu coração e fazer uma oração ao Senhor nesse instante. Uma oração de entrega, uma oração que revela a grandeza de Deus, que revela a autoridade de Jesus, e uma oração que confessa a sua necessidade dele. Feche os seus olhos, e enquanto eu estiver orando, lá no seu íntimo, busque a Jesus e diga: Jesus, é exatamente isso que eu quero falar com o Senhor, mas às vezes eu não consigo nem falar, às vezes não consigo nem orar direito, mas através dessa oração do pastor, eu faço as minhas palavras. Eu quero o Senhor nessa noite. Eu quero orar por você. Pai, em nome de Jesus, nós oramos a Ti pedindo que o Senhor entre no mais profundo dos nossos corações, que o Senhor faça a mudança necessária dentro de nós, que o nosso coração esteja curvado diante do Senhor, que a nossa vida esteja dobrada diante do Senhor, que o nosso pé, como eu disse aqui na mensagem, esteja, ó Deus, pisando nas pegadas de Jesus. Em outras palavras, nas pisadas de Jesus. Em outras palavras, que o nosso pé esteja alicerçado no caminho da salvação, que nós possamos caminhar em direção ao Senhor, olhando para Cristo. Pai, em nome de Jesus, existem resistências dentro do nosso coração que precisam ser quebradas nessa noite. E é por isso que a minha oração, a nossa oração, é pedindo que o Senhor entre como uma flecha no nosso coração. E nós damos nessa noite, ó Deus, legalidade para isso. Nós abrimos a porta dos nossos corações para que o Senhor entre no nosso coração, para que, ó Deus, o refrigério do céu aconteça nesse exato momento no coração daquele que está neste momento orando comigo. Que em nome de Jesus haja uma paz jamais vista na vida dessa pessoa. E que em nome de Jesus Cristo, esta pessoa saia daqui transformada pelo poder do Evangelho. E que esta pessoa saia daqui, ó Deus, com o coração em paz e dizendo: estou experimentando algo novo nessa vida, neste momento, e é a vida de Deus nascendo dentro de mim, porque eu estou entregando o meu coração a Jesus e estou confessando Ele como meu Salvador, e estou abrindo mão do meu eu. E sei que eu não tenho forças para vencer todas as minhas lutas e batalhas sozinho. E é por isso que eu estou convidando Jesus para ser o Senhor da minha vida, para que a minha vida verdadeiramente seja mudada e transformada, e para que verdadeiramente eu seja um discípulo fiel de Jesus, e para que a partir dessa noite o meu passaporte seja carimbado para o céu.